Já que a gente está nessa vibe, né, do Doc 180 e da Bíblia, eu queria que... Vai ser bem rápido, assim, até porque a gente tem pouco tempo, né? Temos pouquíssimos tempo. Pouco tempo. E eu queria que a gente abrisse a Bíblia. Primeiramente, lá em 1 Timóteo... 2 Timóteo, desculpa. 2 Timóteo 3, 16. Eu quero, por favor, eu quero água assim. Não tem, né? Tem uma aqui, pode beber? Ó, a pessoa tremendo. Meu Deus. Amém? Podemos ler? Amém? Podemos ler? Ai, eu não falei. 2 Timóteo 3, 16. Amém? Se eu puder, diz assim, amém. Então vamos lá. 16. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Repete assim comigo. Para a repreensão, para a correção e instrução da justiça, para que todo homem seja apto e plenamente preparado para toda obra. Gente, esses dias eu estava conversando com a Yara e a Ivana hoje e com algumas outras discípulas. E esses últimos dias eu tenho vivido coisas muito sobrenaturais, assim, no meu TSD, com Deus. Essa semana foi bem corrida, assim, e eu fui muito desafiada por Deus mesmo, né, para orar e para buscar a Deus. Teve dia nessa semana que eu não dormi fazendo trabalho da faculdade. Foi muito assim, muito corrido. E eu me senti tão desafiada por Deus. E foi uma das semanas que as pessoas mais pediram para mim fazer outras coisas também. Então, assim, para mim foi um desafio mesmo. E aí, o pastor Hélio me deu essa missão e eu pensei assim, Deus, tá. E ele falou assim, fala o que você está vivendo, o que está acontecendo na sua vida e tudo mais. E eu comecei a pensar mesmo, né, sobre essa onda e tudo mais. E aí, daqui a pouquinho eu vou passar um vídeo para vocês muito interessante. E que quando eu vi esse vídeo, eu comecei a chorar, assim. Eu comecei a chorar. Porque Deus fala... Nesse vídeo, Deus resumiu tudo que eu estou vivendo. Tudo que Deus tem falado comigo. E nesses últimos dias, assim, eu estava falando para a pastora que eu estou tão apaixonada por estudar. Estudar, gente. Estudar. Falei para você, não falei, Ingrid, também? Que eu estava apaixonada por estudar. Gente, e realmente eu tô. E assim, eu faço curso de dança e eu adoro, assim, eu adoro ir para a faculdade. Eu só não gosto de pegar ônibus, mas o resto eu adoro. Adoro estar lá o dia inteiro, fico lá o dia inteiro. E eu adoro mesmo estar lá. E aí, eu apresentei um trabalho esses dias sobre dança cristã. E tem um menino lá na faculdade que ele era do meu grupo e ele fez teologia e tal, né? Fez 4 anos de teologia. E ele saca muito, velho. Saca muito, assim, de Bíblia, de tudo mesmo. E eu fiquei, assim... Eu fiquei em choque, né? Também. E eu fiquei um pouco em crise, então eu peguei ele e falei, senta aqui. Senta aqui que a gente vai conversar. E aí eu comecei a conversar com ele. Então, assim, eu levei um pouco para a minha área, que é a dança, né? E eu comecei a perguntar várias coisas, biblicamente e tal. E ele começou a ministrar na minha vida. E nisso, o meu entendimento sobre a Bíblia abriu. Mesmo assim. Abriu o entendimento sobre o que é a palavra de Deus. E aí, o Senhor começou a falar assim comigo. Rebeca, você precisa aprender a estudar a Bíblia de forma
de forma não somente assim, meditar o que aquilo está sendo aplicado na minha vida, mas eu entender a palavra de Deus. E como é que a gente faz isso? Buscando a Deus, sabe? Muitas vezes, né, eu tenho um privilégio que meu pai ele tem muitos livros e enciclopédias cristãs mesmo, né? Falando sobre a Bíblia e tal. E então assim, aí Deus começou a me desafiar a isso, né? E eu peguei um dos meus manual de Harvard, que eu tenho lá, como é que é, pastor? Harley, né? Harley, sei lá. Harley, Elisa. Então, manual de Harley, que é ele fala sobre todos os livros da Bíblia e né, fala sobre citações, assim, bem, muito bom mesmo. E eu peguei um dos capítulos que eu estava lendo na semana passada. E eu estava lendo Romanos, e eu peguei e comecei a ler sobre o que aquele texto estava falando na minha vida e abri um entendimento para outras coisas maiores ainda. Então, o que Deus tem mais ministrado na minha vida é mais ou menos assim, vamos ver se vocês entendem. Ele tem desconstruído coisas que eu acreditava como um conceito, assim, ó, é isso aqui, pronto, sabe? Coisas que você fala assim, ó, isso daqui, não vou tirar não, vai que não pega de novo. Isso daqui, esse papel, ele é o papel e não serve mais para nada. Esse papel é esse papel. Então, Deus tem pegado coisas na minha vida e tem transformado de acordo com o que, gente? Com a palavra de Deus. Então, lá na minha faculdade, as pessoas, acho que 80% das pessoas, elas já foram cristãs. Ou, pelo menos, já entraram dentro de uma igreja. Quem é mais ou menos assim lá na sua faculdade, na sua escola? Alguém conhece pessoas que já foram e que falam super mal? E eu fiquei pensando assim, Senhor, por quê, né? E uma das minhas professoras que eu mais admiro, que eu mais gosto mesmo, eu gosto pra caramba dela, e ela é uma das minhas melhores professoras. E eu comecei a ficar sabendo de várias coisas que ela já tinha vivido no cristianismo. E gente, teve um dia que eu comecei a chorar, porque eu descobri que eu sou chorona nessas coisas, assim. E eu comecei a chorar porque eu falei, Senhor, por quê? Ela disse assim, disse na sala de aula mesmo, desabafou e falou assim, eu um dia estava na igreja e um pastor me falou isso. Por isso eu odeio crente. Por isso eu detesto crente. E aí os crentes da sala fez assim, né? E eu comecei a pensar, eu falei, Senhor, que tipo de imagem a gente está levando? Que tipo de imagem a gente está levando do seu reino? Porque eu quero ler aqui mais um texto que diz assim, vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. E o outro texto diz assim, então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Será que a gente tem compreendido? Porque eu estou numa questão assim, sobre religiosidade. E Deus tem ministrado muito isso no meu coração, porque eu nasci no lar cristão. Então, a minha fraqueza maior é a religiosidade. Porque muitas vezes eu fico assim, me segurando para eu não falar algumas coisas do tipo, não pode, não, você não deve, sabe? Porque algumas coisas, inconscientemente, para nós, são religiosidades. São religiosidades do nosso coração. Deus começou a ministrar isso na minha vida, a ministrar dia após dia, e eu assim, lá na faculdade, uma loucura, uma crise. Então, eu fiquei pensando, Senhor, as pessoas não te conhecem, eu não te conheço, E como é que eu posso conhecer o Senhor? Lendo a tua palavra, conhecendo. A Bíblia, a Bíblia ela é muito maior, ela tem muito mais conteúdo do que isso daqui, do que só o que a gente lê. Quando você vai estudar a palavra, sabe? O que Lucas queria dizer quando ele escreveu essa carta? O que ele queria dizer, esse evangelho? Sabe? A Bíblia ela é muito mais profunda do que você simplesmente chegar, estando ainda abençoado, sabe? Você lê, é importante que você leia sim, para que a sua mente seja desatada.
E existem coisas que o Espírito Santo vai falar por meio da palavra de Deus. Ela é a palavra. Amém? E eu comecei a entrar numa crise e eu falei, Senhor, eu preciso te conhecer. Senhor, eu preciso te conhecer. Eu preciso te conhecer profundamente, como eu nunca te conheci. E eu tenho vivido experiências com Deus, né? Que tem mudado a minha vida, a minha visão. E hoje eu estava na célula da Ingrid, eu estava conversando com a Brenda e eu falando algumas coisas assim muito interessantes. E eu falando assim, Brenda, a gente tem que, né, assim, a gente tem que parar de pensar o porquê que as coisas, não pode isso. Você não pode usar uma calça, você não pode usar uma alpargata, você não pode simplesmente chegar na igreja e, sabe, a gente tem que parar de pensar e aprender com o quê? A palavra. O que que a palavra diz? O que que a palavra diz sobre a sua linguagem? O que que a palavra diz sobre as suas vestes? O que que a palavra diz como o modo que você tem que usar o seu corpo? O que que a palavra diz como modo, com o modo que você cumprimenta as pessoas, com o modo que você age com as pessoas? Sabe por quê? Porque você é o reflexo de Jesus na terra. Você é o reflexo de Jesus na terra. E será que você está dando um bom exemplo disso? Será que você está associando, gente, o que eu estou falando? É porque é muita informação aqui. Tá? Faz assim, para eu ver. Então, será que a gente tem tido tempo com a palavra? Será que a gente tem tido tempo com a palavra de estar assim, eu preciso aprender? Porque isso daqui não é um livro que você abre e deixa lá. Isso aqui é a palavra de Deus. E a gente leva ela como somente um livro. E ela não é. Sabe, aprenda. Veja ministrações sobre a Bíblia. Pastor Lucinho, todo mundo acho que gosta muito dele aqui. Ele tem muitas palavras sobre a Bíblia, sobre loucuras com a Bíblia. Eu lembro que eu já fiz uma loucura de andar com a Bíblia 24 horas. Alguém já fez esse? Então, de andar com a Bíblia 24 horas. Então, assim, eu era meio que obrigada a ler. Eu estava com ela, então eu era meio que obrigada a ler, né, de alguma forma. E essas coisas te estimulam a aprender. E eu queria que a gente se concentrasse no princípio mesmo do que a palavra representa para a sociedade. O que a palavra de Deus ela representa para você. E eu quero passar esse vídeo, ele demora um pouquinho, mas vocês podem esperar um pouquinho? Porque ele é muito forte. Ele é muito forte. Eu quero que vocês prestem bem atenção. Tá pronto aí, Germano? Eu quero que vocês prestem atenção. Vai ter algumas coisas escritas. Então, não esquece de ler. Porque quando eu vi a primeira vez, eu fiquei só olhando as pessoas falando. Mas vem, tá bom? Que está sendo escrito. Lê, quer dizer. Tá bom? Eu acho que a maioria são um bando de alienados, que só veem a religião em si, não veem o cristianismo que tem por trás, não veem os ensinamentos de Cristo, não veem Jesus. Eu vejo o cristão como uma pessoa que tem fé. Cristão para mim é aquela pessoa que procura andar direito, procura ser o mais honesto possível. Os evangélicos falam assim, vai na igreja porque Jesus vai te curar. Mas eu acho que os evangélicos acabam assustando a gente. Talvez um modo melhor de poder nos orientar, né? Aí era mais fácil de atrair mais gente na igreja do que afastar. Eu vejo como alguém que tem um grande potencial em mudar o mundo e que quer ajudar os outros. Normalmente o cristão é sempre mais julgado, né? Não, eu vejo ele uma pessoa sincera, assim. O cristão eu vejo como muitas pessoas, às vezes elas são bem preconceituosas, algumas, e eu não gosto muito disso, por isso que eu não vou na igreja. Uma plataforma para me suster, assim. Faz um mal tremendo para a humanidade. Acho que é uma coisa já ultrapassada. A igreja faz um bem para todos. Eu acho que quem não vai na igreja não acredita em Deus. Não gosto da igreja. O povo se aliena com essa tragicomédia
e o efeito um sedativo para suas próprias misérias. E quando nos damos conta, estamos num picadeiro pintados de palhaço, rindo de nós mesmos. A igreja é só uma placa. Aí eu vejo que é muito bom pra gente. Manipuladora. Tem muita coisa errada. Eu sou totalmente contra. A gente vai lá pra aprender. Um lugar pra gente visitar Deus, como se fosse a casa de Deus, entendeu? Parei de ir porque tenho cabelo verde, porque eu tenho piercing, porque eu tenho tatuagem, e as pessoas ficavam olhando e comentavam até que estava errado, que não podia. Então, se vocês não vão me receber na casa do Senhor do jeito que eu sou, eu não vou mais frequentar. A cola que une os cristãos, que fazem os cristãos terem comunhão, é o amor de Jesus Cristo. E isso se chama igreja, verdadeiramente. Não a instituição, mas a comunhão de pessoas. Porque através do amor de Jesus nós temos comunhão com Jesus. E por todos os cristãos fazerem parte do corpo de Jesus, nós precisamos nos amar. Porque nos amando, nós amamos a Jesus Cristo. Razão no meu viver, assim. Um profeta aí. Não sei se vale a pena acreditar. Como eu vejo Buda. Jesus é tudo pra mim, né? Uma pessoa que tem que fazer o bem. O cristão para mim é aquela pessoa fiel que segue a Cristo, né? Aquele que está sempre ligado a Cristo. Uma luz na vida de muitos aí que estão ao redor, no trabalho, no colégio. São exemplos. O verdadeiro cristão é aquele ser iluminado. O cristão de hoje em dia, talvez de sempre, para mim a maioria são falsos. São falsos cristãos. Por quê? Porque às vezes tem a Bíblia toda na cabeça, decorada, embaixo do braço, né? Muitos aí com a Bíblia embaixo do braço, falam uma coisa e vivenciam outra. Então, para mim, isso é falsidade. Pessoas que acreditam em Deus. Uma pessoa qualquer, uma pessoa normal. O cristão é a pessoa que entendeu e foi atingida pelo amor de Jesus Cristo. Eu acho que quando o cristão entende que ele é Jesus Cristo na Terra, ele é uma pequena parte de Jesus Cristo na Terra, ele consegue abranger, se relacionar com pessoas e pode gerar mais influência às pessoas que estão à volta dele. Então, para mim, o cristão é a pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador, que entende o amor de Jesus e com isso ele se torna uma pequena parte do corpo de Cristo. E assim ele pode influenciar quem está à volta dele. A igreja é o alicerce, é a força, é a pedra, é a rocha, aquilo que sustenta você na vida. Como sempre dizem, o corpo de Cristo, né, cara? A casa dos cristãos, mas aonde todo mundo é sempre muito bem-vindo. Um grande comércio da fé é enganação, a maioria delas. Na minha igreja, as pessoas fazem aquilo para catar dinheiro dos outros. Elas pegam dinheiro de propósito, colocam óleo na cabeça das pessoas para dizer que aquilo é verdade, para aquilo tudo é mentira, só para elas pegarem dinheiro e construírem coisas que não prestam, coisas que não precisam na sociedade. Que muitas vezes mais atrapalha do que ajuda o ser humano. Casa de Deus, onde você vai adorar Ele. Bom, acho que a igreja eu vejo como um refúgio. Hoje em dia o que eu vejo mais que uma igreja seria uma empresa. Bom, na verdade eu vejo como uma pessoa normal. Mas eles tentam arrastar a gente junto, sabe? De alguma maneira, isso é meio estranho. Fanatismo. Em geral, eu considero eles umas pessoas muito preconceituosas, assim. Cara, é uma pessoa normal. Um cristão é uma pessoa indiferente. O cristão é uma pessoa que procura, vamos dizer assim, um apoio para não fazer coisas erradas. Pessoas que precisam de uma base para poder viver. Uma pessoa alienada. Pessoa, acho que normal, cara. Como pessoa alienada. Como uma pessoa que segue uma religião, que acha que o que ele crê é fato. O cristão hoje é uma pessoa que está numa situação um tanto perdida. Ele é uma pessoa religiosa. O único povo cuja motivação é o amor. É a única maneira que você tem, tipo, se você tem um problema, você sempre chama, ai meu Deus, me ajuda, o meu Jesus, sei lá como é que fala. E foi uma pessoa muito boa que passou pelo mundo. Não sei nem se eu acredito que ele existiu um dia. E que me faz levantar todos os dias e eu tenho muita fé. Ele foi e continua sendo uma pessoa muito forte, assim, Que é uma força maior, assim, sobre nós, que a gente tem que ter fé em alguma coisa, então serve pra isso. É o que não pode faltar na vida do ser humano hoje. Eu vejo Jesus como meu irmão. Você não precisa acreditar que ele existiu propriamente, mas seguir os exemplos que estão na Bíblia, cara, pra mim é essencial. Aquele que fez o que ninguém fez. Morreu por mim e por você. Uma pessoa normal, como qualquer outra. Não tenho ideia. Como uma pessoa que não é nada do que realmente falam que ele é. Um cara que a gente tem que crer nele pra gente poder fazer as coisas certas. E ele é muito importante pra gente fazer tudo certinho. Assim o mundo sendo melhor pra todo mundo. A base de tudo, né? Deixou de ser utilizado para essa mensagem de amor e passou a ser utilizado como um meio de arrecadar dinheiro das pessoas. É um cara legal, só que
É uma pessoa que todo mundo diz, mas ninguém segue o exemplo dele. Todo mundo fala, todo mundo tem que ser Jesus, mas ninguém ama o próximo, ninguém nem respeita os 10 mandamentos. Então o que adianta ele ser um cara legal se todo mundo fala dele e ninguém faz o que ele faz? A igreja rouba todo mundo. Parece que é uma maneira de tirar dinheiro das pessoas. Como um refúgio, né? Odeio igrejas. É uma rotina, tipo, todos os dias que você vai é a mesma coisa. É o melhor lugar pra você ficar na face da terra, cara. A igreja faz parte do sistema capitalista, tá aí só pra explorar todo mundo e pegar dinheiro. A igreja é um lugar que tem bastante enganação. É uma fonte aí de renda. Como a casa de Deus, né? Onde todo mundo pode ser acolhido, todo mundo pode ser o que você quiser. Uma massa que tenta pregar uma coisa para as pessoas, mas só em busca de dinheiro. Um centro de alienação? Que tá aí pra roubar, assim, tirar a grana das pessoas. Isso é muito importante para a família, para poder falar o que deve fazer e o que não. É bom para a educação também das crianças. Uma instituição que está num processo de crise. A igreja tem buscado renovação, mas acho que ela não está conseguindo acompanhar todas as tendências desse mundo moderno. A igreja, de certa forma, se distanciou muito, principalmente do jovem. Acabam fechando a mente das pessoas e acabam julgando. Já fui chamada uma vez para ir numa igreja e bem no meio do culto o pastor começou a falar mal de homossexuais, assim, eu saí na hora da igreja, assim. Então eu acho que hoje em dia a grande maioria é ruim, tem mensagens pesadas e desnecessárias. Ele foi um cara... Tudo que eu faço envolve ele, tudo que eu penso é primeiro ele, tudo pra mim na vida é primeiramente ele. Crer pra continuar vivendo, né? Jesus eu vejo como um cara muito firmeza. É um cara que tá de braços abertos pra você se você precisar. Jesus é a fonte de tudo. Jesus é a alegria. O único salvador, né, cara? Pra mim, Jesus não existe, nunca existiu. Pra mim, meu Deus, sou eu mesma, eu acredito em mim. As coisas que acontecem na minha vida, eu acredito em mim mesma. Não existe Deus nem pra nada, nem pra ninguém. Tem gente sofrendo aqui na rua, vem te pedir por Deus. Deus não vai ajudar em nada. Bom, Jesus para mim é um modelo universal. Um filósofo muito bacana. Uma válvula de escape para muitos. Uma válvula de escape é uma boa. Bem, fugindo um pouquinho, eu fumo bastante maconha. E, cara, eu gosto muito que é uma parada que me faz fugir, sabe? Me relaxa, é uma válvula de escape. Então, assim como eu tenho essa droga, que é uma droga mesmo, muitos têm Jesus, que é uma coisa muito mais simples, muito mais gostosa de se ter. Então eu admiro essas pessoas, acho que Jesus, assim, no quesito mais sentimental, é uma coisa muito boa. Eu não tenho muita fé, mas acho uma coisa muito boa, gosto bastante. Amém. A gente precisa entender o princípio das coisas. A gente precisa conhecer a palavra de Deus. Muitas dessas pessoas são pessoas frustradas, muitas dessas pessoas são pessoas feridas com a igreja. E o que para mim mais dói é como a gente passa Jesus para as pessoas. Como a gente transmite Jesus para as pessoas. E Jesus falou assim uma vez: vocês pecam por falta de conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é um refúgio para nós. Ela nos tira da religiosidade, até porque Jesus ele bateu de frente com os religiosos da época. Jesus ele não queria religião. Ele queria algo mais profundo. E como a gente tem levado essa mensagem? Será que a gente tem nos apegado à palavra de Deus? Será que a gente tem se apegado aos princípios da palavra de Deus? Eu queria que a gente hoje pensasse como eu, Rebeca, tenho transmitido essa mensagem. Como eu tenho levado Jesus para as pessoas, na minha forma de ser. Um dia desses eu fiquei tão feliz, porque uma menina da minha sala, ela é homossexual, e eu sou apaixonada assim por ela. Eu converso com ela, eu abraço ela, converso muito com ela. E ela falou assim: sabe por que eu gosto de você? Porque você não é esses cristãos caretas. Você é diferente, você conversa comigo. E na hora
eu fiquei feliz por saber disso. Mas eu fiquei pensando, quantos cristãos a desprezaram? Talvez ela podia estar numa igreja hoje. E aí, sabe qual o problema maior? É que a gente fica preocupado com coisas pequenas. A gente fica preocupado com as nossas emoções, com o nosso futuro. O nosso futuro... Isso é bom a gente pensar sobre as coisas futuras, sim, mas a gente fica com pequenos problemas. Sabe, o nosso líder fala algumas coisas, a gente, não é isso não. Sendo que existem pessoas que carecem do seu conhecimento sobre Jesus. Ei, acorda. É hora de você ter relacionamento com Jesus. É hora de você conhecer Jesus através da sua Bíblia. A sua Bíblia, ela não é feita de enfeite. Hoje, eu sei que era para ser um dia bem alegre. E vai ser. Você vai sair daqui com uma decisão. Porque o tempo está passando. E sabe por que até hoje você não cresceu? Porque você não se apegou à palavra de Deus. Porque você não se apegou a conhecer a Jesus. Eu achei engraçado algumas pessoas falando nesse vídeo assim... a igreja é isso, isso e isso, mas eu acho que ele é um cara legal. Jesus é um cara legal. Sabe por quê? Porque as pessoas têm fome em conhecer Jesus. As pessoas têm interesse em conhecer Jesus. Enquanto a gente fica com as nossas picuinhas, com os nossos problemas, existem pessoas que estão olhando para nós e falando assim, uai, você não é cristão? Será que cristão é fazer só o que é certinho? Você é a santinha. Será que é só isso? Será que é você amar a pessoa assim como Jesus amou? É você deixar o seu ego, o seu orgulho para amar aquela pessoa e deixar de religiosidade? Jesus, ele foi contra a religiosidade. Sabe por quê? Os religiosos, eles liam a Bíblia. Sabia? Eles liam a Bíblia todos os dias. Eles conheciam a Bíblia, sabe? Eles conheciam a palavra de Deus. Mas eles não praticavam a palavra de Deus. Sabe qual a diferença entre nós e eles? Nenhuma. São poucas as pessoas que realmente praticam. Cara, eu vou viver isso. Custe o que custar, eu vou morrer por essa palavra. Custe o que custar, eu vou obedecer essa palavra, porque é ela que me traz vida. Eu não consigo ouvir a voz de Deus. Eu não consigo, eu ajoelho, não consigo ouvir. Vai para a palavra. Vai para a Bíblia. Você vai ouvir Jesus falando com você. Você vai saber. Existem lugares que você sabe que você não deveria estar. Existem momentos na sua vida que você sabe que você deveria estar orando. Que você deveria estar meditando na palavra de Deus. Querido, Jesus está voltando. Eu tenho esse pleno conhecimento disso. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E o que você fez com a sua vida? E só para terminar, eu contei essa história no meu setor. Eu estava lendo o livro A Revolução do Amor, da Joyce Meyer. E ela conta uma história de uma garota que ela sentava todos os dias na cafeteria. E, diferente da cafeteria, tinha uma igreja. E ela via as pessoas entrando e saindo da igreja. E ela pensava assim, será que é bom? Será que é legal estar lá nessa igreja? E muitas dessas pessoas saíam da igreja e iam para a cafeteria. E ela disse que olhava nos olhos das pessoas e via se realmente essas pessoas saíam diferente. E ela conta que algumas dessas pessoas saíam com um olhar diferente, saíam com alegria. E outras pessoas falavam assim, não, parece que está do mesmo jeito que eu. E até que um dia ela resolveu, ela falou assim, vou entrar nessa igreja. Saiu da cafeteria e foi direto lá na igreja. Ela entrou, e ela meio envergonhada, ela entrou, a multidão estava entrando e ela também foi meio que escondida. E ela pensou que as pessoas poderiam estar olhando para ela. E realmente estavam. Mas ela tinha um cabelo colorido, um cabelo preto e branco. Ela tinha uns piercings, algumas tatuagens. E algumas pessoas, ela via que estava cochichando, falando algumas coisas, olhava para ela. E ela se sentou. Ela conta que a maioria do que estava se passando no culto, ela não entendeu absolutamente nada. Ela não sabia o que estava acontecendo. Mas ela conta que sabe o que ela queria? Que alguém chegasse, sentasse do lado dela e conversasse com ela. Oi, tudo bem? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo no culto. E ela disse que o culto acabou e ela estava saindo da igreja. Quando uma mulher
se aproximou dela e ela finalmente pensou, cara, alguém vai falar comigo, alguém vai estar aqui do meu lado. E aí, o que aconteceu? Essa mulher falou, olá, tudo bem? Se apresentou, falou o nome dela. Você veio aqui? Você já veio alguma vez aqui? Ela, não. Tá. Seja sempre muito bem-vinda, mas eu quero te dizer que as pessoas desta igreja não vêm de Havaiana e se arrumam para ouvir o culto. Ela disse que deu um sorrisinho sem graça e saiu. Nisso que ela saiu, ela foi para um beco e chorou. Ela disse que não sabia onde se enfiar. Naquele momento ela queria se matar, ela queria morrer. Até que ela encontrou uma amiga dela e a amiga dela levou ela para casa. E durante semanas, essa amiga dela, que era cristã, uma verdadeira cristã, pegou ela e falou assim, não é assim. E começou a cuidar dela, começou a amar, começou a se importar verdadeiramente com ela. E ela decidiu finalmente voltar aí na igreja dessa colega dela. E ela foi nessa igreja e ela disse que foi algo diferente. Porque uma pessoa resolveu se abraçar, resolveu amá-la. Agora eu te pergunto, será que Jesus estava naquela igreja? Será que o Espírito Santo que habita dentro de você estava nessa igreja? Sabe por quê? Porque as pessoas entram todos os dias dentro da nossa igreja e muitas vezes a gente não dá um bem-vindo, olá. Será que Jesus não sentaria perto dela e com um belo sorriso, Jesus falaria assim, olá, seja bem-vinda, como é bom te ver aqui. Sentaria assim do lado dela, tá vendo ali a pessoa sozinha, sabe? Vem cá, você precisa de alguma coisa? Você está entendendo? Eu te explico. Olha, ele está falando disso. Será que Jesus estava nessa igreja? E agora eu te pergunto, será que você não foi dessa mulher que fez isso com ela? A gente faz isso sempre. Sabe por quê? Porque a gente não conhece as Escrituras. Jesus, ele andava, sabe com quem? Com as pessoas mais desprezadas daquela sociedade. Com os pobres, com os pecadores. Jesus amava estar com essas pessoas. E às vezes a gente não ama nem quem é nosso irmão. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça, que você ficasse de pé agora e em silêncio, você ficasse de pé. E eu queria que a gente refletisse porque, querido, quantas vezes nós temos falado, nós que estamos aqui em cima, lê a Bíblia, o seu discipulador fala assim, meu filho, você tem que ler a Bíblia, você tem que orar, você tem que buscar o Senhor, e você não tomou uma decisão. Sabe, a gente não está aqui para impor nada para você, mas a gente está aqui como um auxiliador na sua vida. Você precisa sair daqui com entendimento, o seu pastor é bênção na sua vida. Conheça a palavra de Deus. Conheça a palavra de Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos.